Tudo bom, Thelma? Olá, tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo Ah, bem. que, que Então, bom. Thelma, estava tentando aqui introduzir o nosso tema, né, do feminino e o Claro. tal, e Sim. assim, queria ouvir de você, né, porque a gente faz vários papos aqui de planejamento, né, para as nossas Uhum, lives. A gente bolou essa série, né, para falar da importância do uhum, feminino, né, dentro da cosmovisão uhum. taoísta. E aí é Perfeito. impossível falar do feminino dentro da cosmovisão taoísta sem a gente ver as grandes imagens, né, que o Uhum, taoísmo tem das mulheres, né, dentro desse caminho. E acho que a gente até poderia começar pelas imagens, hein, Thelma? Porque as imagens, na verdade, elas refletem uma série de qualidades e atributos, né? Então, elas são uma uhum, imagem porque, na verdade, essa ideia, quanto mais antropomórfica, né, mais parecida com uma pessoa, né, a imagem é, mais a pessoa diminui o caminho, né, entre algo que seria muito distante, né, uma força da natureza, algo muito distante, uhum, e o seu possível trilhar no mundo. Então, né, uhum, os sábios eles colocam isso em sínteses de imagem, né? Algumas a gente vai falar aqui uhum. hoje. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente disso, né? A gente meio que combinou também um percurso, então se você também puder falar para a gente qual o percurso que a gente vai ter aqui, Uhum, certo? uhum. Sim, isso mesmo. Então, boa noite a todos, a todas. A Marie já anunciou, né? O nosso encontro hoje aqui a gente vai trazer, né, elementos que nos falem sobre o feminino, né, na visão taoísta e no taoísmo, né? E aí a gente escolheu usar as representações das imagens, como a Marie já anunciou, né? Nós temos o que é a imagem, né? A representação de uma divindade, né? O que ela vai trazer de informação? Ela vai trazer alguns atributos, né? Que nos falam sobre a qualidade, né? Do que nos traz essa divindade ou essa imagem ou essa deidade, né? Então, por exemplo, né? É como você começou a anunciar, em tempos mais remotos, as representações dessas divindades elas eram híbridas, né? Apresentavam características relacionadas à mitologia. Então, muitas dessas imagens eram relacionadas com dragão e com outros animais, com outras representações mitológicas. Mais próximo da gente, né? Essas imagens, no período mais próximo ao nosso, essas imagens passaram a ter uma configuração antropomórfica, né? E essas imagens, elas também são imagens que falam de épocas. As representações também nos falam de épocas, né? Então, a imagem de um rosto saudável, né, também fala de um determinado contexto. Cada dinastia vai eleger uma representação também para falar das divindades, né? Então, hoje a gente vai falar sobre o aspecto feminino. E quando a gente fala do aspecto feminino, a gente está falando no taoísmo que o yin precede o yang, né? E justamente a gente vai falar dessa relação das mestras, das mulheres, né? Que no taoísmo, né, foram assim importantes para a transmissão, né, do conhecimento para algumas personalidades, digamos assim, do Tao, né? A gente vai falar hoje aqui da Dama do Mistério dos Nove Céus. Né? A gente vai falar também, rapidamente, né, de um casal muito importante, um par, e aí a gente volta para o aspecto da união do Yin e do Yang, e é um tema fundamental na cosmologia taoísta. Muitos de vocês talvez já conheçam esse par. Ele é muito falado, né, principalmente por quem faz estudos da cosmologia chinesa, muito estudado, né? Faz parte da mitologia, e ele nos dá uma informação muito importante sobre o aspecto da natureza, né? Então, se tivermos tempo, Maria, a gente vai também falar sobre uma representação feminina muito importante do taoísmo, que é a Domu, né? Uma divindade muito importante no Tao. Tá aí. Ela nos acompanha sempre, né, Maria? Essa Domu.
ela é considerada a mãe das constelações, e principalmente quem faz estudo de astrologia chinesa taoísta, né, tem uma relação muito direta e de respeito, de reverência com ela, né? Então, vamos lá. Eu vou começar pelo anterior a essa manifestação do feminino, que é a própria ideia, é a própria representação do Fuxi com a Nuguá, né? Então, nesse encontro do Fuxi com a Nuguá, se a gente puder olhar aqui, a gente vai ver que é uma representação, eles estão relacionados pela base, né? Então, a gente, nessa representação, como eu falei, né, meio mítica, né, que é de uma serpente, né, ou um dragão, né, é uma serpente, essa parte de baixo serpenteada, né, que fala dessa união, né, e mostrando na parte de cima essa possibilidade do yin e do yang, né, que ainda se encontram, né, reunidos. Você não tem a figura masculina separada da figura feminina, né? Então, existem outras representações históricas, como eu falei no início da nossa live, né? Representações feitas na pedra, né? Então, você tem vários movimentos. Mas volta na imagem, por favor, por conta dos atributos, né? Olha que interessante, a gente tem, se você afastar um pouco o seu celular, isso, a gente tem uma representação aqui estelar, né? Esses pontos que se relacionam aqui, como se fossem constelações e estrelas, né? E você tem, Maria, não sei se você vai conseguir mostrar as mãos, desce um pouco a imagem deles, consegue mostrar? Nas mãos a gente não está conseguindo colocar aqui. Pois bem, o Fuxi, ele traz... Consegue, pronto, puxando consegue, isso que eu quero, pois é. Então, o Fuxi do lado direito, né, ele traz a imagem do esquadro, né, que é a imagem do conhecimento matemático, o conhecimento oracular, né? A gente sabe que o Fuxi deu origem ao I Ching. Então, todo esse conhecimento de planejamento, né, do matemático, do cálculo, vem dessa tradição, né, do Fuxi. Já a Niguá, o Nogu, depois a gente escreve para vocês, né, ela traz a ideia de algo relacionado ao feminino, né? Então, quando a gente olha nessa imagem, né, esse entrelaço deles, né, fala dessa potencialidade, né, que vai se desdobrar em dois, no aspecto yin e no aspecto yang. O Fuxi vai dar origem ao que a gente chama da linhagem da tradição patriarcal do taoísmo, muito importante. E a Nuguá vai dar origem ao que a gente chama de tradição matrilinear do taoísmo, né? Com ele, a gente vem o aspecto Yang, e com ela, a gente tem o aspecto Yin, né? Então, existem várias passagens, que algumas com pequenas variações, né? E aqui eu trago aqui, a gente traz aqui, é a que nos foi passada, fala de que Fuxi e Nuguá, eles passaram por uma grande tempestade, um cataclisma, e eles conseguiram se salvar desse cataclisma, né? Porque subiram para o alto de uma montanha, que pode ser a montanha chamada Kunlun, né? É uma montanha sagrada, uma montanha espiritual. Ela tem uma existência física, mas o taoísmo considera que tem uma existência espiritual também, né? E do alto dessa montanha eles se salvaram. Quando a natureza se serenou, se acalmou, voltou à sua normalidade, eles se expandiram, né? E o que é muito interessante, a gente já sabe o caminho percorrido pelo Fuxi, que deu origem às tribos do Fuxi, né? Ao próprio sentido de você, como é que se fala, semear, de você começar a tomar conta da terra, né? Quer dizer, você sair de uma prosperar. vida nômade, né, e entrar já na Não, agricultura, né? a ideia de você se apropriar da terra, fazer o uso da Uhum. terra. É isso que eu queria dizer. E a Nuguá, ela ficou associada à ideia de um certo saudosismo da perda do céu,
da relação com o céu. E aí conta-se o seguinte, isso é muito lindo, né? Que depois que esse cataclisma passou, tanto ele quanto ela, começaram a organizar o mundo de novo. E o que sobrou para ela? O que sobrou no sentido do que ficou para ela, né? Era ela fazer a reconstrução do céu, porque os buracos não ficaram no céu. E aí ela se pôs a buscar por pedras coloridas, das 5 cores, né? Então, a gente vai ter pedras amarelas, pretas, brancas, azuis e vermelhas, né? E essas pedras, ela colocou de volta no céu, tapando os buracos do céu, né? E o que é muito legal é porque foram 99 pedras tampando 94 buracos. E a única pedra restante, né? Essa pedra, ela guardou para colocar no coração do homem, né? Então, esse mito é muito bonito, porque fala da restauração, né, do céu, então, restauração de um caminho celestial, né, e que nos conecta a esse caminho. Então, é a própria ideia tem algo dentro de nós que se relaciona com o próprio céu, né? Isso é muito lindo, isso é muito bonito de ser visto, de ser dito, né? E ela nos fala que essa pedra que está no coração do homem, né? Então, e como é que o taoísmo fala muito desse aspecto da capacidade de se unir, né, ao céu, né? De caminho do céu, lá no Tao Te Ching, né? A gente vai falar, o homem segue o caminho do céu, ou deveria seguir o caminho do céu, né? No próprio Infudim a gente fala sobre isso, né? Seguir a naturalidade do céu. Então, essa história, né, mítica, né, lá em tempos primordiais, ancestrais, ela nos fala dessa potencialidade, né, que nós temos em nós, né? Então, por exemplo, no taoísmo a gente fala de consciência universal, com a consciência individual, né? Então, nossa conexão é voltar a esse céu, né, a fazer parte desse complexo, né? Então, isso é muito bonito. Por isso que eu escolhi essa imagem. E é o feminino, né? É o aspecto yin, né, que vai nos fazer essa conexão. Até porque o céu também tem um aspecto, embora seja uma força vital yang, mas as estrelas só são vistas no céu à noite, não é, Maria? Sim. E à noite vai justamente nos falar do aspecto yin que vai prevalecer, a preponderância do yin, né? Então, a beleza, a resplandecência do yin, né? Então, a alternância, né? Essa alternância, né? Porque assim, tem uma... a gente não pode falar de feminino e masculino sem partir dessa imagem de integração, né? É lógico, é lógico. E assim, sempre no auge de um, você já tem a semente do outro. Então, sim, sempre justamente. essas imagens, elas estão sempre muito presentes, né? Mas o que é interessante aqui, né, é que você, na verdade, quando você tem a energia Yin e a energia Yin, né, elas são complementares, né, é claro, nesse sentido, e a ideia do como é que o Yin faz essa transformação, né? Então, Yin e Yang caminham juntos, né? Então, eles vão se voltar. E é muito bonito também, né? Porque é uma cosmovisão onde o Yin, né, o feminino, precede, né? Que ele abre o espaço e ele é justamente quem instrui, né, o Yang, né? São as mestras, né? Por mais que tenha um patriarca, né? São as mestras que são as mulheres, né? Que são as mestras desses patriarcas, né? Essa história que nós contamos agora, ela traz essa ideia do yin e do yang. Esse aspecto que você está falando é muito interessante porque é o que dá a abertura para a gente falar sobre a Dama do Mistério dos Nove Céus, né? Por que a gente está falando dela hoje também, né? Por conta da semana, nosso trabalho aqui, né, Maria? A gente faz sempre, durante a semana, a gente procura um tema que tem uma afinidade taoísta. E, porventura, essa semana
é dedicado à celebração da da Dama do Mistério dos Nove Céus, né? De acordo com o calendário chinês, que a gente já falou muito sobre esse calendário aqui, é o 15º dia da terceira lua, né? E foi no dia 26 de abril, dedicado à celebração da Dama do Mistério, né? Ela é uma divindade muito importante, mistério, nove céus. Tem essa representação belíssima dela, né? Desenhada. Mistério é aquilo que não se revela, né? Misterioso, né? Então, algo que é misterioso tem a ver com algo que é sutil também, que é do interior, né? A palavra tem a ver, é uma palavra muito, muito sutil, né? Às vezes associada ao negro, mas, na verdade, mistério é aquilo que não se revela, né? Parece meio óbvio falar isso, mas é o significado do mistério no sentido, né? Então, nove céus fala de um caminho de elevação espiritual, né? O céu é um conceito, né, no taoísmo que não é apenas o céu físico, né? É uma força criadora, uma potencialidade, né? O hexagrama criativo, desculpa, o hexagrama céu sobre céu é o próprio criativo, não é o céu, é o criativo, né? Então, a gente fala de uma mulher, uma dama, né, que vem com uma força espiritual muito elevada, né, de uma realização espiritual muito elevada na cosmologia taoísta, né? É uma mestra. Eu queria voltar aqui, né, no contexto do escuro, né? Porque ele está associado justamente a essa questão desse vazio, do imanifesto, né? Então, se a gente olhar para o céu, a gente vai ver, né, esse enorme escuro, né, com muitas estrelas e tudo mais, e, de certa forma, né, esse espaço, né, um espaço misterioso, né, da onde durante o dia, né, você tem toda a manifestação da vida, a claridade, onde você vê tudo, mas durante o escuro também muitas coisas estão acontecendo, né? Então tem essa visão do imanifesto, algo que acontece antes, né, que precede, né, aquilo que a consciência, a clareza, né, né, de um determinado estado da vida, né, ele é precedido por outro, né? Então, essa observação dessa alternância, né? Estou tentando trazer aqui conceitos metafísicos para algo mais observável, né? E não, o mistério é aquilo que não é revelado, que não né? é Isso aí revelado. mas o mistério faz parte da vida. É isso que a gente, né? Eu acho que é honrado igualmente, importante. né? É honrado igualmente. Não é algo que seja para ser combatido, repelido ou não integrado, né? Nessa vida. Né? Você mesmo falou o que a gente acabou falando no início da live, que é sobre o céu que precisa, que tem, né? Você preencher o céu com estrelas. Da mesma forma, preencher a sua vida, o que é misterioso pode trazer um sentido para a sua vida, né? Isso é uma coisa que a gente percebe a linguagem taoísta fala do mistério nesse sentido, né? Não como algo inalcançável, inatingível, né? Que apenas não foi revelado ainda, mas que está ali como potência, né? Que é o que você também falou, né? Isso antes da manifestação, né? Antes, porque isso é muito interessante, porque esse título atribuído, né? Quando uma divindade recebe um título, né? Esse título fala também do caminho que ela percorreu, né? Então, do que ela transmitiu, da sua sabedoria, do seu caminho de realização, né? Então, esse título tem muito sentido do mistério, e a gente pode se deter um pouco mais agora, porque foi ela, né, segundo a tradição taoísta, que revelou ao grande imperador amarelo, que muitos de vocês que estão aqui já ouviram falar dele, né? O imperador amarelo se notabilizou por ter sido um grande imperador, unificou o seu reino, unificou vários saberes, inclusive, né, muitos que são acupunturistas conhecem a acupuntura por conta do trabalho dele, né? Dele e da sua corte, digamos assim. Pois bem, então, havia um momento de dificuldade para o Imperador Amarelo, né? Em que ele precisava vencer uma batalha, né?
para se tornar aclamado, né, e conseguir unificar o seu reino. Ele vinha sofrendo uma série de derrotas, né? Algumas tribos, clãs, né, mais fortes do que ele. Tá? O que aconteceu? Ele recebeu esse conhecimento. A Dama do Mistério, né, ela revelou, essa linguagem que a gente usa no taoísmo, alguns conhecimentos que foram de suma importância para que ele vencesse a última batalha e conseguisse assumir o reino. Então, ele é considerado o último imperador mítico, né? E é considerado o primeiro patriarca do taoísmo, patriarca iniciador, né? No sentido de dar continuidade ao taoísmo, né? E na verdade, de unificar o taoísmo, né? E ele conseguiu isso através dos ensinamentos que lhe foram passados pela mestra. E quais ensinamentos são esses, né? Então, lá atrás, a gente fala como é que ele teria que sobreviver, né? Ele precisaria usar da estratégia. Então, ele recebeu o que a gente chama os conhecimentos da geomancia, né? Então, a arte de saber como lidar com a Terra, como ordenar a força da Terra, né? Então, ele recebeu os conhecimentos do Feng Shui, né? Que é a arte de ordenar a energia do vento e da água, né? E ele precisava saber, né, disso, para onde é que ele poderia levar os seus soldados. Existia toda uma forma de luta, né, que era dominar o terreno, mas também saber, por exemplo, quando é que tinha um fog, alguma coisa que a pessoa pudesse sumir, né, com um grupo de pessoas por dentro de uma mata, e como é que ela poderia aparecer de repente, né? Então, justamente, tudo isso faz parte, né, de um tipo de arte, né, do Feng Shui, que vai além da harmonização da residência, né, e que abrem-se esses conhecimentos, esses portais para que você possa fazer um bom uso do terreno, né? Justamente. Então, o Feng Shui serviu para ele nesse sentido, né? A bússola para orientar. E a gente tem um conhecimento muito importante de uma arte, que é a arte que vai aprofundar o Feng Shui, né? Que é a arte do Timentunja. O Timentunja é uma arte estratégica, extremamente estratégica, e foi essa arte, né, que fez com que ele conquistasse, né, a sabedoria, né, e soubesse como se locomover com precisão no campo da batalha, né? Então, veja só como é importante, né, como foi importante essa passagem de conhecimento para ele, né? Então, ela foi, digamos assim, a abertura necessária para que ele tivesse êxito, né? no que ele queria, né? No que ele planejava. Então, essa primeira passagem, essa primeira colocação da Dama do Mistério é muito importante. Essa representação é muito, muito bonita, existem outras representações, né? Ela está em pé, né? E aí está em pé e fala de uma força, né? De um movimento, né? Então, nos fala de uma divindade ativa, feminina e ativa, né? Ela traz uma espada nas mãos. Pode diminuir um pouquinho só, Maria? Porque... E ela também tem um baguá, dá dando para ver aqui. Tem um baguá, que é o baguá dos 8 trigramas, né? Em algumas outras, ela traz, em outras representações, Fênix, né? A Fênix. A Fênix e a serpente, né? Então, a gente está falando do eixo da vida, esse eixo do passado do futuro, passado e futuro, ela faz essa conexão entre o passado e o futuro, né? Isso é importante também, né? E ela tem um baguá, que são os 8 trigramas, né? Que fala desse conhecimento, que o baguá é utilizado na própria arte da estratégia, né? Então, a arte de você... Na verdade, a gente pode entender esse conhecimento que ela passou para ele, né? De uma forma muito sutil também, né? Domar o seu adversário com um aspecto min, se você quiser também ver por aí, né? Então, se a gente sair um pouco, né, e buscar entender a mitologia, né, a gente pode ver o seguinte: olha,
ele teve um encontro, né, uma mensagem com o seu próprio aspecto yin. E esse aspecto yin revelou a ele uma força, né, combativa, né, de uma atitude guerreira, né, que levou ele ao sucesso, né, à boa fortuna, usando a linguagem do I Ching, né? Sim, porque Então, geralmente a gente imagina a guerra yang é essa, né? Partir para cima, usar a força, né? E aí, além da questão, né, que geralmente é bem enfatizada nas artes marciais, de você usar a força do adversário, você ainda usar a força, né, oculta, né, do terreno, né? De isso, você poder navegar isso, no terreno de forma oculta, né? isso. Então, E é é isso. algo muito interessante, né? Pois é, eu acho, e é justamente para fechar essa colocação, né, que é a revelação do que da força do próprio Fudin, que é o Tratado da União Oculta, né, que é um texto muito importante do taoísmo, que foi revelado para ela ao Imperador Amarelo, né? Você está com Então, ele aí, Thelma, um Ifudim? não tô com o Fudin aqui. Então, a gente tem ele traduzido pelo Sheng, né? Em português, né? Foi publicado já, né? E o Efudin é um texto muito importante, que fala muito para a gente sobre esse aspecto do equilíbrio, né? Dos 5 elementos, né? Das forças que tiram a nossa energia, né? Então, na verdade, o que o Efudin ele veio consolidar, digamos assim, todo o processo de aprendizagem e de sorte, né, de fortuna do Imperador Amarelo para conquistar o seu território e E se ele tornar imperador. basicamente ele vai falar justamente dessa união oculta, né? Essa união oculta, é, que é esse pois é, par mesmo, semente, né? Do Yin e Yang, e toda a sua dimensão, né? Em termos de energia, né? Que aí vai se desdobrar em 4 fases, 5 elementos, né? Nos é, trigramas, né? E por aí vai. é. Oculto é aquilo que não está no e aí oculto até como um mistério aqui, né? Aquilo que não está visto, né? Mas que que é dado naquela circunstância, né? Então, como é que você faz para você obter o sucesso, né? Obter essa O consolidar êxito, né? o êxito nessa Uhum. situação, né? Então, se a gente e é isso que sobre isso que a gente está falando aqui, né? A trajetória do Imperador Amarelo, né? No seu contato mais direto, né? Com o seu aspecto yin, né? Porque ele próprio se defrontou com isso. Como você estava falando, né? Ele usou uma estratégia que a estratégia que não deu resultado do embate direto, né? Da força Yan, né? Manifestada, potente ali. E aí ele teve que buscar uma nova estratégia. E a estratégia veio através do próprio Yin, né? Então, isso é muito interessante, porque não é o único caso do taoísmo, nós vamos ter outros casos, né, em que o caminho, né, de consagração, de realização desses mestres, né, se dá pelo intermédio de uma figura mais feminina, uma orientação feminina, né? E o amarelo, o Imperador Amarelo, o Wandi, né? Ele vem daí, desse conceito, ele é considerado um dos 5, né, imperadores, né, da antiguidade. E esses imperadores, a abertura é com Fuxi, sobre o qual nós falamos agora no início da nossa live. Fuxi é considerado o primeiro imperador negro, que é o imperador do mistério. E a gente vai ter o Imperador Amarelo, o Imperador da Terra, da consolidação de todo aquele conhecimento, né? Então, amarelo, virtude da sinceridade, a autenticidade, a fidelidade, né? Então, todas essas são virtudes do amarelo, né? Do Então, o centro, né? Imperador do centro. Então, o Imperador Amarelo fala desse aspecto, né? A Terra, digamos assim, finalizando, né? Digamos assim, essa transformação, essa transição que vem lá atrás com o Imperador Amarelo, passa por outros imperadores, o Xenon, que é o Imperador Vermelho, até chegar no Imperador Amarelo. Isso é um caminho,
né? Também, isso também nos fala do próprio taoísmo, né? Então, quando a Nuguá trabalha com pedras de 5 cores, né? Essas cores já são anunciadas, são as cores taoístas relacionadas aos elementos, né? E os Relacionadas às elementos, eles têm virtudes. correspondência com os pontos cardeais, eles têm uma série de Uhum. correspondência com virtudes, com pontos dentro do corpo, com sistemas, né, dentro do Sim, corpo, né, e também com o macrocosmo, né. E aí, é, justamente, o equilíbrio entre esses sistemas, né, a troca de energia entre esses sistemas, tudo isso era justamente o grande conhecimento, né, que vem desde os tempos imemoriais e que o imperador amarelo consolida, né, em termos de tratados e organiza, uhum, né, e é, disponibiliza, né, e passa a usar isso como um grande recurso, né, tanto uhum, para a questão da estratégia, para manter a paz no reino, né, mas também é, para a saúde, né, enfim, e para organizar aqueles clãs todos que tinham, né. sim. Pois é, você falou bem aí, o que é que ele faz? Ele vem consolidar, ele toma o reino, né? Ele toma o trono, né? Então ele passa a ser consagrado imperador. É, nos textos de história relatam que ele viveu durante muitos anos, né? E ele realmente unificou, então ele se dedicou, né, alguém para estudar a parte dos ideogramas, né? Ele indicou uma pessoa para se dedicar à parte da acupuntura, né? E também na vida cotidiana, né? Era importante que a sociedade chinesa, né, naquela época, se firmasse, né? O reino ele construiu à beira do rio, né, o Rio Amarelo, que ficou consagrado. Que ele E fez muitos a dizem que é o amarelo. transposição, né, que ele fez a transposição também, ele usa o conhecimento dele para alterar, né, o curso do rio, né, para melhor ter mais êxito nas terras agricultáveis, né. E ele tem um conceito muito importante que ele soube empregar. Quem acompanha lá as palestras sobre Xing, né? Eu sempre falo sobre o Rotu e o Loshu, né? O Imperador Amarelo ele soube magicalmente a empregar o conceito dos 9 palácios, né? Tem a ver com o Loshu, e ele conseguiu trabalhar com esse conceito que a Marie está falando da questão da água, né? Ele construiu um conceito chamado 9 palácios, que quem estuda Feng Shui, né? Sabe da importância desse conceito e que está relacionado ao bom uso da terra, né? Deixando sempre, ao invés de você explorar a terra intensamente, né? Ele dividiu a terra em 8 e deixava um vazio no centro, né? E a cada período, essa terra ela chama rotatividade, né? Então, você ocupava, né? E aí fala esse Deixava caminho, um nono, né, um um nono vazio, do um nono quadrado vazio, mágico para poder mágico para poder circular durante o período do ano, ou sazonal, assim, que você escolhesse, né? Então, esse uso, né, esse emprego aí da sabedoria taoísta vem desse tempo, né? Mas é isso, Maria, eu acho que a gente falou sobre o Imperador Amarelo, né, de uma forma muito... na verdade, tem a gente muitos... aqui vai voltar ao nosso tema do feminino, né, quer dizer, fizemos Pois toda essa digressão para dizer para voltar justamente, ao feminino. né, Então, que o feminino estava na base de tudo, né. o Embora as feminino é muito... histórias, assim como em todas as sociedades, né, hoje em dia, né, elas venham de uma narrativa mais masculina, né, na base estão essas grandes mulheres, né, míticas, e essa força do Yin, né, essa força do Yin, da suavidade, né, do atuar Uhum. suave, né. Uhum. A gente vai encontrar isso em desdobramentos de muitas escolas taoístas. Assim, escolas foram fundadas por mulheres. A Qin Wei é uma escola que foi fundada por uma mestra, né? Tem uma prática de transformação espiritual muito importante, chamada Bao Zofá, né? Ela é quem levou para essa escola essa técnica, uma técnica muito importante de transformação espiritual, né? A escola, que algumas escolas praticam. Nós temos também, eu estava vendo aqui, muitas mulheres também que se consagraram dentro do taoísmo como a mulher no sentido feminino, né?
relacionado à prática espiritual e à prática da meditação e da alquimia, né? Existem mulheres que se destacaram nesse caminho, né? Verdadeiras mestras. A gente tem uma mulher também muito importante, uma figura feminina muito importante no taoísmo, que é a mãe do Lao Tzu, né? Foi considerada a mestra dele, né? Foi quem trouxe a ele, deu-lhe essa abertura espiritual. E existem outros relatos aqui que agora não vou me recordar, né? Assim, em termos mais precisos de datas e nomes, né? Mas que são importantes também. Nos Oito Imortais você tem uma mulher, né? Uma imortal taoísta, né? Que se realizou, né? Pelo caminho espiritual do taoísmo. Ela se realizou no sentido da imortalidade, né? Então, existem muitos outros relatos, né? E eu gostaria de falar da divindade taoísta, talvez isso, né? Que é a grande mãe, né? E aqui na nossa live eu vou puxar a brasa, né, para a sardinha de quem trabalha com astrologia taoísta. A Domu é muito mais do que propriamente a astrologia taoísta, mas ela é considerada a mãe do destino, a mãe das constelações. Ela está acima de todas as estrelas, de todos os céus, né? Ela é uma divindade que não... Essa forma que se apresenta aqui, e outras muito parecidas, é para falar sobre seus atributos. Não é uma forma física, né? Ela não é essa senhora que teve várias faces. Essa forma, ela fala das qualidades que ela tem. Então, ela nos fala de uma pessoa que está sentada sobre a flor de lótus, a flor azul de lótus, a bondade, né? A flor de lótus como transformação espiritual, né? Então, a flor do lótus está ligada à terra, né? À água, então ela tem esse aspecto relacionado ao que é da terra, né? O que é manifestado, digamos assim, por isso A que é uma imagem. possibilidade de vir das profundezas, né, e emergir, né? Uhum. Então, tem esse aspecto aqui. A gente tem os braços, né, que falam de... esse mudra que fala da bondade também. Ela está sentada numa posição de meditação. As quatro faces representam as quatro direções. Sol e a lua, o vermelho e o amarelo aqui. E mais outros... Ela tem quatro uma atributos. flecha, né, que ela pode lutar à distância. Ela tem Pois uma capacidade também de lutar próximo, né? Sim, sim. Então, E ali ela tem também, acho que é um abano e um selo, né? o selo que é a próprio carimbo, né? A Uhum. própria força que ela traz do Imprimir, céu, né, né? essa força. Imprime isso. Então, esses atributos, né, nos falam sobre a força, sobre a capacidade de transformação, né? E ela é considerada, né, a divindade daqueles que estão no caminho, né, dessas artes da astrologia, das artes do destino, né? Desse sentido, enquanto a dama misteriosa dos nove céus, nos fala da geomancia, né? Ela é muito cultuada por quem pratica Feng Shui, né? E pelos geomancistas e pelo pessoal que também utiliza o Timentum-Já, né? Então, o que a gente está vendo aqui, né? Que são forças yin que se manifestam, e quando elas se manifestam de forma yang, né? A Domu nem tanto, né? Mas a Dama do Mistério sim, né? Porque é necessária. A Domu, ela vem com uma sutileza, mas ela traz os seus atributos para a transformação, né? Então, tudo isso é considerado, né? Quando a gente vai se aproximar, né? De forma reverente, né? A essas divindades. Então, No o que caso isso nos da fala? Domu, né, ela justamente ela é a mãe das constelações, ela que ordena, né, o céu e os destinos, né? Então, Pois é, a gente... é como se fosse a grande ordem cósmica, né?
Enfim. A gente faz nos seus rituais, né, e nas rezas e orações que se fazem a ela, é sempre pedido proteção, né, para alívio dos infortúnios, né, para que as coisas tomem o seu destino, né. Então, são feitos, ela tem um ritual muito bonito, muito, né, onde é feito esse pedido, né. Então, E, ela assim, ela também existe em outras culturas com nomes mais ou menos é, semelhantes, né, quer dizer, ela é algo ela, muito antigo, né, e ela é que ancestral, da época justamente, do imemorial, da onde antes mesmo é, da história, né, e ela muito, circula ali no continente ali, né, asiático, e você vai encontrar representações dela e, enfim, até o mantra dela também tem características que não são exatamente do chinês exatamente, né. aham, Então é a muito gente tem, interessante, né, porque é algo muito antigo e que chega até hoje ainda, né, em uhum. termos de uma cosmovisão, né. Eu ia dizer que ela tem uma influência indiana, hinduísta, né, Uhum, melhor dizendo, né, de uma divindade chamada Marit, né, uhum. e eu ia falar também, e agora eu não me lembro mais o que eu ia Mas no falar, é uma Japão também pena, tem eu não me lembro exatamente aqui o nome, também não saberia também tem uma pronunciar, correspondência, mas tem uma né, correspondência. tem uma correspondência, né. É, eu agora não consigo mais me lembrar sobre o que eu ia falar, mas, em suma, era isso também, né, dessa correspondência com o feminino, essa correspondência ancestral, é Então, isso. voltando aqui para o feminino, né, quer dizer, então a gente nosso objetivo, né, com a live era justamente tentar trazer, né, esse feminino dentro da cosmovisão taoísta, a importância dessas mulheres dentro, né, do caminho do Tao, esse aspecto, né, de ser uma referência, né, não vai existir nunca um Uhum, masculino sem ter essa esse entrelaçamento com o yin, com o feminino, né. uhum, uhum, Então, do claro. ponto de vista das energias, do equilíbrio, né, em si, né, de como Uhum, as coisas uhum, funcionam. Então, se você ainda não encontrou o feminino na história, é porque ainda não conhece, né, o lado misterioso, o lado oculto dela, mas ela existe, né. aham, uhum. Enfim, então, assim, eu queria que você falasse um pouco, Thelma, porque todas elas falam da terra, né, e todas elas, de alguma forma, também têm uma conexão com o céu, né. Então eu queria que você falasse um pouco para a gente desse movimento, né. A Vamos supor aqui, eu vou trazer, né, a trilogia, né, céu, homem e terra, que é a base, né, da cosmovisão taoísta, né, e aí eu falo homem não é o masculino, né, homem, É, mas assim, o ser ser humano. humano, né, o ser humano, mas geralmente a gente chama assim céu, homem e terra, né, como uma trilogia, e aí eu queria que Aham. você falasse da importância, né, desse feminino, como essa troca, né, entre céu e terra, onde nós aqui estamos caminhando entre os dois, né. Queria que você É, falasse um pouco pra gente disso. falar sobre isso é falar sobre o I Ching, né? Tá lá na abertura do I Ching, né? Nos estudos feitos pelo Confúcio, né? Que o céu é a força criativa, né? É a grandiosidade. E o céu, ao se manifestar, ele permite que as coisas surjam na Terra, né? Então, essa ideia que a gente, lá no início da nossa live de hoje, né? Falar do céu para entender como é que o homem se retorna ao céu, né? O homem que está na terra, o homem tem os dois pés no chão, né? E a cabeça voltada para o céu, né? Essa ideia de que a base do yin, né? Você vai encontrar o yang, e na base do yang você vai encontrar o yin, na essência do yin, né? Você vai encontrar o yang, e na essência do yin, do yang você vai encontrar o yin. Então, o Xing, ele é muito feliz, nos dá um exemplo muito pleno, melhor dizendo, a respeito dessa ideia, né, desse conceito chinês, desse conceito taoísta, né? Então, você imagina se existisse só o dia, ou existisse só a noite, né? Então, é dessa interação que surge a criação,
que surge o movimento, e é na Terra que se dá a criação, né? Nela é possível surgir os 10.000 seres, a complexidade da vida. Então, a gente tem a Terra como terra da realização, de transformação, de criação, né? Que é um conceito muito importante, né? E a gente associa muito o céu ao Yan, e a gente associa a Terra ao Yin, né? Yin, mãe, né? O útero, o aspecto da potencialidade que tem ali, né? Da receptividade que a Terra tem, justamente por acolher e abrigar todos os seres, né? E é um pouco essa ideia que a gente tem quando fala de uma mãe, né? Uma mãe generosa, né? O céu também é generoso, né? No taoísmo, mas a mãe que acolhe a todos, no sentido de possibilitar que nela, né, todas as manifestações surjam, né? Possam se aprimorar, né? E o taoísmo ele é muito importante também porque vai falar para a gente do trabalho feito, né? Entre o espiritual e o mundano, né? Então, entre o céu, né? E aí a gente volta para esse conceito de céu, né? Da realização, e entre a terra mesmo, as coisas estão ligadas no nosso dia a dia, né? Nosso caminho aqui, né? A gente precisa ter essa realização pessoal, né? Ela é muito importante, né? Legal. E você poderia falar também para a gente um pouco da água em relação a todo esse sistema? Porque a água tem um papel muito importante, né? Em toda É, a, esse, essa cosmovisão, né? Do ponto de vista dessa trilogia, né? Céu, humano e terra, né? Se você pode a, falar um pouco sobre isso. Você pode falar da terra, eu posso falar da água em vários aspectos, em seus vários aspectos, né? Uhum. No aspecto ligado, por exemplo, à astrologia taoísta, né? A água está ligada à intuição, a água está ligada ao feminino, a água está ligada à lua, a água está ligada ao inverno, né? À quietude, né? Então, a água ela traz toda essa inspiração. No Tao Te Ching, no capítulo 8, que muitos de vocês já conhecem aqui, o Lao Tzu fala sobre a bondade sublime da água, né? Olha, a água ela está em todos os lugares, em todos os momentos, né? Porque se não houver água, não há vida, né? E ela sempre se comporta da mesma forma, né? Ela não altera o seu estado. É claro, hoje em dia as águas estão poluídas, né? Mas no sentido primordial da água, né? A água tem sempre a sua pureza, ela é íntegra, né? E ela se adapta a todas as situações, né? Então, esse aspecto da água ele é muito importante também para a gente entender, né? Como é que o mecanismo aí da vida, né? E o mecanismo do nosso desenvolvimento, né? Porque no taoísmo a gente não se desenvolve só o corpo, não desenvolve só o corpo, só a matéria, né? A gente trabalha com o pessoal da medicina chinesa chama de Spirit Shen, né? E que é um conceito muito abrangente que eu vou reduzir aqui como espírito, né? O espírito coletivo, né? Trabalha com Jin, trabalha com Qi, que é o próprio sopro, né, que nos alimenta. Então, quando a gente vai estender isso, conceito maior dentro do taoísmo, a gente percebe, né, que céu, terra, água, né, eles são fundamentais, né, no sentido daquilo que nos nutre e nos mantém vivos, né? Então, um pouco essa ideia, né? A gente acaba explorando, né, a prática, né, o conhecimento ele é prático, isso é muito importante da gente falar aqui, né, Maria? Tudo isso que a gente está falando, a gente está falando de Contextualizado também, né? Dentro da claro, vida mesmo, né? Não é uma coisa abstrata, né? Não, você usa o Feng Shui, né, para melhorar a sua vida, melhorar o seu ambiente, né? Você usa o Timentunja para obter êxito numa ação de negócios, numa ação de trabalho, num casamento, por exemplo, né? Você A gente está usa falando de os elementos para reequilibrar a sua saúde, né? sim, claro, claro. Na prática do Tai Chi, na prática da acupuntura, da fitoterapia, né? Então, nós estamos falando aqui, na verdade, algo que parece estar muito distante, né? Filosófico, né? Metafísico, né?
mas que tem uma aplicação, né? Então, se você pensar, caramba, né? O Timentunjá, ele realmente tem a ver com estratégia, e tem, né? O Feng Shui também, né? Hoje eu estava num grupo onde eu falei sobre aquela história que todo mundo já conhece aqui, mas da perfeição e imperfeição do mestre do Feng Shui, da geomancia, né? Que o filho foi se consultar com o mestre do Sheng, dizendo que o pai dele era um grande mestre de Feng Shui, né? E tinha adoecido e morrido depois que construiu a casa perfeita, né? Aí o mestre do Sheng falou, olha, meu filho, não existe perfeição, esse estado contínuo da perfeição. Você vai ter que mexer na energia do ambiente onde você mora. Faça isso, quebre uma parede e comece a fazer com que o Qi circule por aquele ambiente. E o rapaz fez isso e a vida da família melhorou, né? Se ordenou novamente, né? Então, assim, existe essa ideia, né, que a gente, assim, mas isso é tão longe da gente. Não, não é, né? Isso é muito próximo, está muito próximo da natureza, né? Porque quando a gente vai para a natureza, vai para um sítio, para um campo, né, para uma praia, a gente se sente tão bem, né? Tão Às feliz, vezes né? mesmo uma imagem, né, da natureza, né? Às vezes mesmo uma imagem da Já. natureza, a gente já consegue captar isso, né? Mesmo a cor, né? A cor verde, né? Para quem trabalha, né? E o que você quer com isso? Cromoterapia, né? E tudo Você mais, quer né? restaurar, restaurar a si próprio, restaurar o seu espírito, né? Respirar aquele sopro, né? Do qual você tanto precisa, né? Então, isso está dentro de uma realização, né? Então, é claro, qual é o caminho que você quer escolher? Qual é o caminho que você quer seguir, né? Quais são os instrumentos que você tem para a sua transformação, né? O mais importante é ser constante naquilo que você faz, né? E ser suave. E suave nos remete ao quê? Ao yin, né? A suavidade é uma característica do yin, né? Então, você pode ser né? Tem a sua força yang, mas o que vai Levar você movimentar a longe, né? A é a sua longevidade, suavidade, né? E o alcance é a sem sua estresse das suavidade. coisas é a constância, né? A suavidade. Só para a gente falar um pouquinho aqui sobre a astrologia, né? No mapa da astrologia polar taoísta, a gente abre uma carta com 12 casas. Cada casa pode falar de 10 anos da nossa vida, né? A gente passa por ela durante 10 anos, melhor dizendo, né? A gente chama de trânsito. E o mapa, potencialmente, né, nos diz que poderíamos viver 120 anos. O corpo humano, o homem, né? E aí não é só o corpo, né? Claro, o homem poderia viver 120 anos. Se restaurasse a sua energia através das suas práticas, né? Então, os acupunturistas que estão aqui no nosso bate-papo, o pessoal do Tai Chi, do Qigong, né? Continuem no caminho de vocês, né? Vamos dar trabalho para o Paulo Guedes. Vamos viver muito, né? Vamos vamos merecer aí a nossa previdência. Eu nem tinha pensado nisso, mas em suma, nós estamos aqui para viver potencialmente, com qualidade, né? Claro, você falou aí, né? Tem situações que encurtam a vida da gente, a gente também não pode esquecer da própria pandemia, da questão da saúde, né? das Não, eu estou pandemias e aqui fazendo endemias. a crítica justamente isso. A gente Sim, tem o sim, direito de viver e a gente está aqui para isso. Não vamos esmorecer em nenhum momento, não, nem no não, é individual, nem no isso, coletivo. é isso, é isso. Maria, eu não sei se tem alguma pergunta aí, eu estou vendo, né? Se alguém fez alguma colocação aí para a gente Deixa eu hoje. ver aqui. É porque hoje a gente foi, né? Nossa nave espacial foi. Hoje fomos direto, geralmente a Fomos gente dá. sem muita É, escala mais. é, Se é. alguém quiser fazer uma pergunta, né? A gente aqui, o propósito é justamente falar desse aspecto do feminino, né? Do yin, dentro de uma cosmovisão taoísta, né? Então, trouxemos aqui algumas figuras, né? Divindades e, enfim, figuras Isso. mitológicas, né? Do caminho do taoísmo, né? E aí a ideia era essa, a gente mostrar como essas personalidades, né, são Hã? importantes dentro da tradição, que às vezes, como em qualquer outra tradição, sobressai, né, o aspecto
do masculino, mas que elas são fundamentais, sem elas não existiria esse equilíbrio, né? E nenhuma tradição, tanto quanto a taoísta, né? O yin e yang em equilíbrio são fundamentais. Então, a gente queria trazer isso, né, para a discussão dentro desse momento, né, que a gente está vivendo, que às vezes se valoriza tanto o yang, e a gente está tendo que ter esse caminho mais introspectivo, né, da própria pandemia, de estar dentro de casa, de conciliar, né, o espaço de fora da expressão da vida, que a gente achava que era algo yang, que ficava fora de casa, com o espaço dentro de casa, enfim. Então, a gente trouxe essa discussão. A Bartira aqui está falando aqui. Eu estou... Isso. Você quer comentar, eu vi aqui. Thelma, por favor? Quero, sim. Não, sabe por quê? Isso que ela está falando é muito importante, né? E, realmente, essa é a visão, né? Que é do mapa. O mapa é estratégico. Ora, a Bartira sabe bem, quando você fala, por exemplo, né, uma pessoa que tem uma natureza yin, né, dentro do nosso tema aqui, e ela precisa, em algum momento da vida, ter força e inspiração para coordenar, por exemplo, um grande projeto, estar à frente de uma grande empresa, né, ou ela quer se projetar, né, ela vai precisar usar a força yin, ela vai precisar da estratégia. Aí a gente vai abrir o mapa e ver qual é o melhor momento para aquilo. Ela vai dizer assim, mas eu não tenho essa natureza yang, eu sou a pessoa... Assim, não, mas em algum momento, né, a força yang vai passar sobre o seu destino, por exemplo, ou sobre a sua carreira. E como é que você vai usar isso? Então, essa é um pouco a ideia, entendeu, Maria? A pergunta que ela fez faz todo sentido, é pertinente, né? E ela vem dessa própria tradição. Lembra quando eu já falei isso em outras lives, que eram os monges taoístas, sacerdotes taoístas, que usavam o mapa para responder as perguntas do imperador, né? Então, a gente está falando de estratégia de sobrevivência, né? Estratégia de vida. É um autorretrato, né? Mas que fala dessa estratégia, né? E eu acho que são as grandes possibilidades. O que me encanta muito, né, no taoísmo, né, nas artes taoístas, são essas possibilidades que o Xing nos dá, que o Timentum Já nos dá, né? que o Ziwei nos dá. Estou falando dessas três artes, né, que são as três artes que eu estudo, que eu acho que são três artes muito interessantes para você lidar como ferramenta na sua vida. Né? Nos seus 120 anos, Maria. 120 anos, todo mundo aqui tem esse direito de estar, né, de ocupar esse espaço dos 120 anos. E eu acho assim, muito interessante isso que você está colocando, porque normalmente a gente acredita, né, naquilo que nos dizem, porque cada vez a gente vive mais. Talvez não, né? Talvez dentro de uma mensuração atual, né? Mas e nas épocas imemoriais, quanto que vivíamos, né? Existem relatos míticos que se vivia mais, né? Estou aqui colocando uma questão, e se vivia mais porque estava mais integrado. Então, esses conhecimentos todos, e principalmente, né, esse equilíbrio entre expansão e suavidade, né, entre a energia da ação e do recolhimento, tudo isso é algo muito importante e muito simples, né, porque ele está dentro da própria respiração. Né? Quando isso aí, meditação. A meditação, respirar, né? Isso você falou. No momento que a gente vive de pandemia, de tanta incerteza, a gente vê tantas pessoas passando muitas dificuldades, né? Às vezes não é só a dificuldade material, que muitos brasileiros estão passando muita dificuldade material, é uma situação muito alarmante mesmo, sim. Mas também não só esses, né? As pessoas que, às vezes, têm até um conforto material, mas estão passando grandes dificuldades de estar consigo mesmo. E aí a respiração, que é algo assim simples, né? Que fica esquecida. E é um recurso maravilhoso que tem a ver com esse equilíbrio do yin e yang. Né? Tem a ver dormir no horário, né? De entrar dentro do ciclo, né? Circadiano, né? Esse ciclo, né? Tá escuro, vou dormir, tá claro, vou acordar, vou me alimentar, né? Nos horários, né? Quer dizer, tudo isso é a suavidade e constância, é a força yin, né? Para apoiar a energia yang que a gente vai precisar aí para vencer todas essas coisas que a gente também está tendo que lidar, né?
E fora essa questão mesmo do mistério, né? Porque se tudo é aprendizagem, né? A gente está num momento de grande oportunidade de aprendizagem, né? E a Uhum. reflexão, não só, né? Estamos aqui trazendo uma tradição de conhecimento, mas existem outras tradições, as Sim, tradições que a gente possa conhecer, né? é. Beber de fontes originais de pessoas Uhum. que não têm interesse direto, né? Que façamos uma coisa ou outra coisa, né? Que eu acho também muito bonito do tal, é que são tratados de 5.000 anos, 3.000 anos, 2.000 anos, de sábios que se reportam não só a estar centrado na figura do humano, mas também na observação do que traz Uhum. equilíbrio, né? Equilíbrio para a vida, como um ecossistema, né? Eles não usavam Uhum. esse nome, né? Mas é exatamente isso, né? E como isso É. se reflete, né, dentro da nossa vida, né? E trazendo, né, esse maior equilíbrio. Então, assim, eu acho assim um momento muito propício, né, para se ler e praticar nas coisas mais simples, né? Então, assim, não sei, eu estou aqui compartilhando minha empolgação com esse conhecimento, né? E, enfim, Não, Thelma, eu mas você queria está que você perfeito. Não, desse não, não. Você o falou seu ponto de perfeitamente. vista. Né? Não, meu ponto de vista não. Eu vou até para um aspecto mais técnico só. Uhum, Você começou falando sobre respiração, né? E a meditação, ela na verdade, ela fala de um tempo, né? Quer dizer, a meditação é que, na visão taoísta, é que nos abre a possibilidade de transformação espiritual. Né? A meditação, ela e você percebe isso quando você medita. Parece, às vezes você medita 20 minutos, mas parece que meditou 1 hora, 2, né? Então, ali você tem a plena noção, né, de como você tem a ideia do tempo, né? O que é o tempo, né? O tempo é isso que você está vivendo aqui, né? Mas o tempo também ele tem eu não sei como falar, uma expressão, né? Que às vezes foge dessa questão cronológica. Essa é uma visão. A outra visão, outra questão que eu queria falar, só para não perder antes de a gente avançar, é quantidade de sopro. O mapa, é claro que a sabedoria taoísta ela ia se preocupar com isso em algum momento, né? Ele nos fala, na verdade, da quantidade de sopro que a gente tem. Então, 620 anos podem ser traduzidos como potencialidade de sopros a serem vividos. Como você vai viver essa potencialidade? que seria essa Sentando você. potencialidade do próprio corpo, né? Que é algo inerente quando você nasce Não, com essa energia, né? Com essa não, possibilidade. não, não. Ele é a Não? soma, não, ele é a soma das suas realizações. Ele é a Ah, soma do olha que seu interessante. Shen, Aham. ele é a soma do seu espírito, do seu Shen, do seu Jin, do Ti. Então, você pode encurtar? Pode, entendeu? Encurta aí, entendeu? Foi, né? Tem uma boa Mas você pode. saúde e faz tudo desregrado, vai gastando desse sua quantidade primordial e não vai Isso que você repondo. Não falou, vai. isso que você falou está lá Uhum. escrito no Imperador Amarelo, no Neidin, né? A gente volta para o início do nosso bate-papo. Então, assim, todas as coisas estão relacionadas. E o sopro e o mapa ele nos fala disso. Olha, como você vai administrar essa potencialidade? Você tem um tesouro que lhe é entregue nas mãos. Como você vai fazer? Né? Quais são as suas estratégias de vida, né? As suas escolhas, né? Eu acho isso muito importante. A gente está falando de coisas, aspectos metafísicos, mas também da realização desses aspectos na nossa vida, né? Sim, de coisas práticas, né? O próprio Tao Te É, Ching, é, né? Ele fala, é, né? Quem respira apressado, quem caminha apressado, né? Não chega longe e por aí é vai, né? isso. Eu sempre uso isso também quando eu vou falar, porque essa pressa, isso é muito interessante, porque é essa ideia mesmo, né? É importante a gente ter isso em vida, né? Ter como um objetivo de vida, né? É isso. Que bom, né? A gente, enfim, hoje o bate-papo é sobre o feminino. Acho que a gente já está mais de 9 minutos, além da É, 1 hora. Fico com medo de não conseguir salvar. também. A gente vai salvar aqui no IGTV, tá? Se você chegou um pouquinho mais tarde e quer ver o início, tá? Então vai ficar no IGTV e nós vamos também fazer uma versão aqui para o YouTube. Semana passada a gente acabou perdendo a gravação
que tínhamos feito no Zoom, mas nessa semana estamos direitinho aqui, estou vendo, a não ser que tenha alguma questão de download aqui, a gente vai editar, vai colocar as imagens, tá? Então, assim, vocês fiquem à vontade de mandar direct, sugerir temas, tá? A ideia da gente é justamente trazer, né, essa cosmovisão taoísta, que é muito, por um lado, muito simples, né, e muito profunda, e esse conhecimento mesmo ancestral, né, que está disponível para a gente, né? Nem que seja para que a gente possa acreditar, né, em imagens diferentes, né, daquelas que são a maioria, né, às vezes em circulação, né? Então a gente criar, né, essa potencialidade de futuro, né, um futuro onde os conhecimentos da sustentabilidade, né, onde o homem que sabe se situar, né, o homem, ser humano, sabe se situar entre céu e terra e viver, né, mais harmonicamente, né, no planeta, com os outros homens e também com os animais e com toda a vida, né, com toda a diversidade que existe. Né? É isso. Não sei, Thelma, o que você quer falar para se despedir? Eu acho que é isso. Lembrar que a gente está sempre aqui toda semana, aos sábados, eventualmente a gente entra durante a semana, e eu, eventualmente, entro também durante o dia para falar um pouco sobre astrologia taoísta, sobre os temas mais ligados às práticas, né? Então, a gente tem esse lugar aqui como lugar de reflexão, né? É o nosso canal TaoTube, como você falou bem, né? E a gente está expandindo aí para os temas taoístas de uma maneira mais geral, né? E sigamos, né? Queria agradecer a todos, Marie, aos nossos amigos aqui que sempre nos prestigiam, né? Aos novos também que estão chegando, não nos abandonem, né? Sigam conosco. Suavidade, né? E constância na medida do possível. Isso é importante. É só isso por hoje, Maria. Muito obrigada. Obrigada, viu, gente? Obrigada a todo mundo, obrigada, Thelma. Tá? Tudo de bom. Tchau, Tudo de bom. Beijo, tchau.